Seja bem-vindo ao Fala Expert e no podcast de hoje eu vou receber a Gabriela Guimarães. Ela é advogada, ela dá treinamento, consultoria e mentoria para advogados recém-formados. Então, se você quer aprender a como se posicionar como advogado, se profissionalizar, conseguir captar clientes e se posicionar como autoridade dentro da sua área, esse podcast é para você. Obrigada, Gabi. Olá, Duda. Gostaria imensamente de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, compartilhar a minha jornada, minhas experiências, né? Acho que essa troca é muito importante. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória, né? E obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vamos lá, conta para mim um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da OAB. Bom, para falar um pouco sobre a minha trajetória, eu gostaria de voltar um pouquinho, né, desde antes de me formar, né, eu sempre atuei no ramo do empreendedorismo, né, desde muito nova, eu sempre gostei muito, sempre tive uma veia empreendedora, né, sempre gostei muito, já trabalhei com doces, acredito até que não tenha falado muito isso nas minhas redes sociais, não tenha compartilhado isso, então tá sendo em primeira mão, né, que eu tô trazendo com mais detalhes nessa jornada. Então, eu já trabalhei com doces, já trabalhei com biju, já trabalhei com loja de roupa, enfim, o empreendedorismo, ele sempre fez parte de toda a minha jornada. Então, a partir do momento em que eu me formei na faculdade de Direito, eu entendi, né, que eu precisava agregar a minha atuação, né, o espírito do empreendedorismo, né, eu tinha que encarar a minha advocacia como um negócio, né, então a partir desse despertar, né, dessa virada de chave, de trazer toda a bagagem de experiência que eu já tinha, e agregando ao direito, que eu consegui chegar no momento que eu estou hoje na minha advocacia, a ter os resultados que eu tenho, né, e também poder trazer hoje para jovens advogados, pessoas que estão aí iniciando a sua trajetória e não tem muito bem um parâmetro, né. Na verdade, o parâmetro que tem é a advocacia tradicional e nós estamos estourando essa bolha, né, já há algum tempo, então, de fato, existe uma nova advocacia. Bom, e acredito que eu tenha feito aí já traçado um bom parâmetro, né, de tudo. Isso aí. Então, Gabi, eu quero que você fale agora sobre... partindo dessa jornada, eu quero que você fale um pouco sobre a sua mentoria, como é que você ajuda jovens advogados. Tá, maravilha. Bom, eu iniciei nessa parte da jovem advocacia, né, nesse nicho, justamente com base nas dificuldades que eu enfrentei no início da minha trajetória, né, principalmente quem não teve uma experiência prévia, né, e eu digo isso porque ao longo de toda a faculdade, eu sempre acreditei que eu queria fazer concurso público, né? Então, eu nunca acabei, né, por um erro meu, mas acabei não me abrindo a outras oportunidades, como, por exemplo, ter experiência em escritório de advocacia, chegar a fazer um estágio no escritório de advocacia para conhecer o ramo do business, né, do negócio, e até do direito na prática mesmo. Então, por essa minha vontade, né, por esse meu sonho por achar, na verdade, que era um sonho estar na carreira pública, eu somente me abri a oportunidade de estagiar em órgãos públicos. Defensoria, Ministério Público Federal, enfim. Bom, e após o momento em que eu me formei, logo assim que eu peguei minha carteira, eu tive a oportunidade de trabalhar num grande escritório, né, já como advogada, e foi quando eu me apaixonei pela advocacia, né, pela advocacia autônoma, digamos assim, na advocacia privada. E aí, a partir disso, passei por essa experiência nesse escritório, decidi que o ramo de atuação que eu tinha lá não era o que eu gostaria de seguir, então senti que era o momento de sair e tentar aí traçar a minha própria rota, né? Isso é muito interessante no direito, porque é como a comunicação social. Você não precisa
ficar, não, eu sou jornalista, eu sou publicitária, Sim, não, eu exato. sou advogado criminalista, não, agora eu vou para a família, não, agora eu vou atender o direito médico, né? Você Sim. tem essa flexibilização porque a base é a Sim, mesma, né? sim, com certeza. Mas isso é muito importante porque muitas pessoas, inclusive os jovens advogados, acabam sofrendo com esse impacto. Muitas pessoas não têm esse despertar no início da carreira, né? Porque existe uma pressão muito grande para que quando você saia da faculdade, quando você comece a atuar, você já esteja estabilizado, focado, não estabilizado, mas focado em um nicho, né? Então, de fato, existe essa pressão. Eu senti essa pressão no início e por mais que eu defenda que sim, o advogado ele precisa criar autoridade no nicho, eu acredito que o momento ideal não é o início da sua jornada, né? Porque no início da sua jornada, você tem que estar aberto a passar por diversas áreas, sim, do direito, né? Seja por meio de estágio, seja por meio da correspondência jurídica, que inclusive foi um divisor de águas na minha trajetória, né? A correspondência jurídica foi o que eu trouxe para a minha advocacia autônoma como estratégia, né? Para poder gerar renda no início da advocacia e para poder adquirir experiências em outras áreas do direito. Legal. O que é a correspondência Bom, jurídica? a correspondência jurídica é o seguinte, ela é uma advocacia de apoio, que a gente chama, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós temos aí inúmeros escritórios, inúmeras empresas no Brasil todo, né? E o deslocamento de pessoal interno para fazer demandas fora do estado da sede do escritório, ele acaba sendo muito custoso, né? Então, esses escritórios, essas empresas que têm demandas fora do estado de sede, eles contratam advogados de apoio, advogados parceiros, Daquela né? região. Daquela região, Então, exatamente. se uma empresa tem uma sede em São Paulo, contrata você que está no Rio. Exatamente, para fazer uma diligência, né? Seja de cópias de um processo físico, seja de despacho com um juiz em um processo que tramita aqui no Rio, seja realizar uma audiência de conciliação, de instrução e julgamento. Então, é mais barato para esses escritórios, para essas empresas, contratarem esses profissionais que já estão naquela localidade, né? Passar todas as orientações necessárias, do que de fazer deslocar, né? Do que deslocar pessoal interno, né, que aí o custo seria muito mais elevado. Então e aí já é a primeira dica que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, para quem está iniciando nessa jornada, que a correspondência jurídica, ela é um ponto muito importante, ela é uma experiência muito importante para quem está começando. Muito bacana. Justamente porque você tem a oportunidade ali, por mais que você não esteja no patrocínio daquela causa, não esteja na condução principal daquele processo, você tem ali com aquela demanda específica, a audiência, a cópia, o despacho, você tem a oportunidade de estar um pouco, de viver um pouco daquela área, né? Então, na correspondência jurídica, eu passei por diversas áreas no direito, passei pelo direito tributário, pelo direito administrativo, pelo direito criminal. E aí, com isso, fica mais fácil de você, quando já se sente mais seguro, você conseguir selecionar a área que você vai se tornar autoridade, né? Que você vai se apresentar como autoridade. Agora eu quero assim, tem alguma dica que você dê? Vamos lá. Me conta quais são os 3 principais erros que os advogados que estão iniciando cometem. E aí pode ser erro de roupa, de comportamento. Quais são os 3 principais erros que os advogados que são recém-formados cometem? Bom, aí eu já vou pegar um gancho da sua fala, que para mim o principal erro é a questão da imagem que o profissional passa. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos, mentoria, em palestras também que eu ministro, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que o advogado, ele é uma pessoa, né? Ele é um profissional. E não tem como, infelizmente ou felizmente, não tem como na cabeça da sociedade, do cliente, fazer essa dissociação do que é a Gabriela pessoa e a Gabriela advogada. Então, independentemente do que eu faça, se eu estou no momento de lazer ou no momento de atuação, as pessoas vão me julgar
pelo que eu faço, pelo meu tipo de comportamento, pela roupa que eu visto, pela forma que eu me comunico. Posicionamento político, religioso. Sim, exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo julgar a imagem de ninguém, a opção de vestimenta de ninguém. Mas aqui eu quero trazer o primeiro ponto, que seria fazer uma reflexão se a sua imagem atual, ela está alinhada com aquilo que você quer transmitir para um potencial cliente. Porque o seu potencial cliente, a verdade é que ele está em qualquer lugar. Né? Seja num salão de beleza, seja num clube que você frequenta no final de semana, seja numa conversa numa praia, né? Jogando algum esporte no seu prédio, no elevador do seu prédio. Então, a reflexão que eu trago e que é com base em erros, né, que muitos profissionais que estão no início de carreira cometem é justamente o ruído na imagem. Né? A sua imagem precisa estar alinhada. Tanto online quanto offline, né? Tanto online quanto offline, exatamente. Defendo muito isso. Bom, o segundo erro que eu acredito é focar em conhecimento técnico ao invés de conhecimento prático, tá? Porque muitas pessoas, elas saem da faculdade já se preocupando com a pós-graduação, com o mestrado. Isso é importante? Sim, é importante. Sim. Mas você está entrando no mundo da prática. Né? Você acabou de passar por uma jornada aí de mais ou menos 5 a 6 anos de teoria intensiva, então é o momento de você ir em busca da prática, porque sim, é muito diferente. A prática do direito é muito diferente da teoria. Então, um segundo erro que as pessoas cometem é justamente querer estender mais a técnica, né? O conteúdo técnico, conceitual, né, e não buscar o conhecimento prático, né? E hoje em dia nós temos diversos profissionais que compartilham, inclusive de forma gratuita, é claro que a gente tem que fazer um filtro, mas compartilham aí diariamente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, técnicas mesmo de atuação, né? Esse é um segundo erro que eu acredito que o jovem advogado, ele comete no início de carreira. E um terceiro erro é não investir no marketing pessoal. Esse eu faço um link com a questão da imagem, mas ele vai além da imagem, porque o marketing pessoal, né, e marketing pessoal e jurídico, na verdade, é aquilo, é como você mostra, né, para a sociedade, para o seu potencial cliente, aquilo que você já sabe, né? Então, hoje em dia, qualquer profissional que a gente vá contratar, e isso eu falo por experiência própria, né? Por exemplo, um dentista. Quero contratar um dentista. A primeira coisa que você vai é no Google e vai tentar achar o Instagram da pessoa, né? Para ver se a pessoa, ela tá de acordo com, por exemplo, as avaliações do Google que estão ali, né? Se o que ela fala faz sentido para mim, se é coerente, se o resultado que ela entrega é o resultado que eu tô esperando. Então, outro erro, e o terceiro, né, para finalizar, essa resposta seria não investir no marketing. E eu vou fazer um gancho com a minha primeira experiência como CLT, que foi dentro de um escritório de advocacia. Eu era assistente de marketing. E naquele tempo, a Ordem dos Advogados, ela limitava demais o marketing. Sim. O ano era 2017. A Ordem dos Advogados estava começando a flexibilizar. E hoje você tem a possibilidade de fazer um LinkedIn para o teu escritório, um LinkedIn para o teu perfil pessoal, um Instagram, um YouTube, até um TikTok. Perfeito. Para o seu perfil pessoal. Você pode ir numa linha divertida, como aquele advogado criminalista, né, que é, acho que da Bahia, né? Sim. Aqui ele pega uma linha, é uma linha muito tênue, mas é uma linha divertida dentro e aí ele demonstra a sua autoridade dentro dessa linha. Você pode ir para uma outra linha mais séria, né, dentro de um cenário em que você precisa mostrar valor, né? Sim. E como que você gera valor dentro do marketing digital? Bom, o nosso marketing digital ele está regulamentado no Provimento 205 de 2021. Né? E
É até uma tarefa de casa, né? Acredito que seja bem interessante também quem está assistindo, quem está começando. Não só quem está começando, mas é muito bom que tenha conhecimento sobre esse nosso provimento. E atualize. Sim, com certeza. Mas o cerne do marketing jurídico é a informação, né? Então, todo o conteúdo que nós produzimos na internet, eles têm que estar pautados na informação e não na captação do cliente, Perfeito. né? Então, tudo que eu compartilho nas minhas redes, ela precisa ter um cunho informativo, né? Eu não posso fazer uma captação ativa de um cliente, né? Por exemplo, fazer um texto excelente de forma técnica, prática, como meu cliente quer aplicar, pode aplicar, no caso concreto dele, aquela situação. Mas eu jamais posso colocar embaixo. Entre em contato comigo. Eu sou especialista nisso e vou te ajudar. Né? Um erro também que muitas pessoas cometem nos stories, por exemplo. Muitos advogados e advogadas, né? Consulta gratuita. Né? Então, isso, pelo provimento, não é permitido. Né? Você pode, claro, abrir uma caixinha de perguntas para esclarecer de forma informativa, sem fazer uma análise do caso concreto, né, que requer uma análise documental, uma análise de fatos, né, uma consulta jurídica, e aí, de fato, tem que ser conduzida de forma particular, enfim. Mas tudo que eu tenho que fazer, seja nos stories, no feed, tem que ser de cunho informativo. Certo, perfeito. E também não pode ter a tabela de preços, não pode dizer que é melhor do que o coleguinha. Perfeito. Não pode ter preço nenhum. Sim, não é isso? Perfeito. Tem uma série de regras que são muito parecidas também com marketing médico. Sim. De dentistas também, etc. Não pode contar case. Sim. Né? Uhum. Compartilhar sentença. Compartilhar sentença. Mas o que é muito interessante, por exemplo, vocês podem pegar uma lei que acabou de sair, algum provimento, alguma coisa, e explicar de forma didática e informativa. Perfeito. O que a pessoa pode aprender com aquilo, Sim, né? Com certeza. E como aplicar aquilo no caso concreto sem trazer, né, um caso real, né, com informações sensíveis, isso também é vedado, mas de fato sim, e inclusive é um excelente tipo de conteúdo, né, para quem está querendo se destacar numa área, né, uma atualização legislativa, ou até uma atualização jurisprudencial, né, você pode trazer um entendimento jurisprudencial que não seja um compartilhamento de resultado seu, né? Então, eu não posso compartilhar uma sentença procedente de um caso pessoal do escritório. Mas eu posso trazer um entendimento jurisprudencial para trazer o conceito informativo daquela decisão. E aí eu vou dar um exemplo dentro da área tributária que é um clássico. Bombom que virou biscoito, não é isso? Sim. O bombom garoto, não, sonho de valsa, que mudou a embalagem e aí entrou numa tributação de cesta básica? Foi mais ou menos isso? Não estou atualizada em relação a esse caso. Então, vamos lá. Basicamente, leiga, o que aconteceu? O bombom, ele tinha uma embalagem X, toda de bombom, e ele mudou a embalagem, então ele mudou a parte tributária, tá? Depois vocês podem buscar sobre isso. E aí, o que aconteceu? Isso foi um caso muito falado, acho que há uns 3 ou 4 anos, muito falado, que virou um case dentro da área tributária, contábil, de planejamento financeiro, em que as pessoas começaram a olhar para dentro das suas empresas para entender o que eu posso fazer a partir daquilo, o que eu posso fazer a partir daquilo que eu posso ganhar, né, obter êxito. O Flávio Augusto também fala que quando ele descobriu que a questão, ele mudou de curso para editora, também foi uma questão fiscal e etc, que ele diz, que ele explica. E aí que as pessoas podem estudar esses tipos de cases e podem entender o que elas podem fazer dentro da sua empresa, não é isso? Com certeza, com certeza. E quais são os seus acertos, assim, o que você pode dar de conselho, assim, olha, fiz isso e garanti, etc, consegui. Qual foi a sua virada de chave dentro da advocacia? Bom, a minha virada de chave foi
furar a bolha da advocacia. Como eu disse no início, muitas pessoas estão pautadas na advocacia tradicional. Né? Então, o que é a advocacia tradicional? É você se formar e trabalhar num escritório, né? E viver a cultura daquele escritório, não se desenvolver enquanto profissional, pessoa, né? Não desenvolver o teu nome, a tua marca pessoal, né? Então, um dos meus acertos foi furar a bolha, né? Então, o que é furar a bolha? É você trazer ferramentas do mundo dos negócios, do mundo do business, para poder aplicar na tua advocacia, né? Porque a advocacia, ela é composta da teoria, ela é composta das ferramentas práticas, só que ela também é um negócio, né? Ela também é uma empresa, né? Então, é muito importante ter essa consciência e trazer técnicas de gestão, por exemplo, gestão financeira, gestão de equipe. Oratória, com certeza. Marketing pessoal, branding pessoal, a questão da imagem, né? Trazer um pouco da imagem que você passa, né? Isso tem tudo a ver também com um pouco de conhecimento de consultoria de imagem. Então, é preciso você analisar como um todo, como um negócio a advocacia, ver todas as frentes, todos os segmentos do teu negócio, para você poder desenvolver essas ferramentas. É claro que não é fácil, né? Enfim, são diversos setores. Se você for analisar, se você for setorizar a tua advocacia, são muitas questões, né? Então, assim, para quem começa como a famosa equipe, né? Você tem que se tornar um profissional multifacetado. Essa é a realidade, até porque para você futuramente delegar para algum profissional que venha compor a tua equipe, você precisa ter uma noção, né, nem que seja básica, de finanças, né, gestão financeira, gestão de pessoas, operacional, como é que funciona, prospecção de clientes, comercial, né? Então, esse foi um dos meus maiores acertos, ter esse entendimento, trazer um pouco da minha jornada, né, anterior até a faculdade de Direito, trazer um pouco dessa experiência e aplicar na minha advocacia. Perfeito. Agora eu quero um conselho de elevador. Algum conselho que você recebeu ou no início da sua carreira, ou algum conselho que você queira dar para uma amiga que está começando na carreira? Qual é o seu conselho? Bom, meu conselho seria não ceder às pressões do início, porque tem muitas, né? Inclusive, quando a gente vai para as redes sociais, tem muita gente ditando regras, né? E a gente precisa desenvolver o nosso autoconhecimento, né? Mas para não ceder a essas pressões e a curtir o seu processo, a respeitar o seu processo, né? Então, com isso, algumas dicas até que a gente já trouxe aqui, seria não se preocupar no início em se estabelecer num nicho, vá viver suas experiências, seja fazer um estágio num escritório, seja fazer uma parceria com advogados de diferentes áreas, seja prestar um serviço de produção de peças em outras áreas para que você possa produzir o serviço técnico, mas ter a oportunidade também de aprofundar em outras áreas do direito, seja por meio da correspondência jurídica, né? Então, assim, se preocupe em se desenvolver enquanto profissional e entender como você quer se posicionar, né? Porque essa pressão, ela acaba gerando muita angústia, acaba gerando muita ansiedade e, com isso, a probabilidade da pessoa desistir já logo no início, né? Já nos 5 primeiros anos, é muito alta. Sim. Né? E como você vê a inteligência artificial dentro do teu ramo? Olha, quem sabe usar, né, a inteligência artificial, eu acredito que ela está sendo um potencializador, tá? Ganho de produtividade. Sim, ganho de produtividade, com certeza. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, né, sobre a possível substituição, né? Não existe. Não existe. Não existe. Porque se você sabe usar a ferramenta ao seu favor, tudo que a ferramenta tem a oferecer ao seu favor é um potencializador. Eu vou me corrigir.
Para advogados que estão dentro da bolha, que não são capacitados, etc., existe sim a substituição. Mas para Sim, pessoas como você, com que certeza. pensam fora da caixinha, que estão sempre se Sim, desenvolvendo, com que certeza. estão sempre buscando novos aprendizados, etc., com certeza não. Sim, com certeza. É um potencializador, só tem a agregar, Agregar, né? Mas é importante você entender toda a engenharia por trás da inteligência artificial, né? Você saber como Usar como ferramenta, conduzir. não como substituto. Exatamente, perfeito. É isso. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço, gostei muito de estar aqui. Espero agregar, né, a Muito. todos que estão aqui com esse conhecimento. Gostaria de me colocar desde já à disposição. Deixa seu Instagram. Claro, meu Instagram é @Gabriela com 2 L's, SFG. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Não deixe de seguir o canal do YouTube LinkedIn Expert. Me siga também nas redes sociais Duda Polibiano e até mais.